Pega o teu caderno aí, tua caneta. Amém? A gente hoje vai falar sobre a lição 12, que é o fator tempo. Vamos falar sobre o fator tempo. Nas últimas lições, o nosso pastor falou muito sobre sonhos, né? A gente lutar pelos nossos sonhos, lutar pelos sonhos. Mas aí tem sempre entre o desejo e o realizar dos sonhos, sempre existe o fator tempo. E esse é um fator desafiador. Quem é que gosta de esperar? É um desafio, né? É complicado, né? Gostar de esperar, né? E principalmente no tempo que a gente vive de hoje. Um tempo imediatista, né? E esse tempo imediatista, ele é causado por conta da geração que vivemos, que é uma geração que tem tudo muito fácil. Quem foi do tempo aqui do orelhão de ficha? Tem muita gente aqui, né? Que ainda alcançou o orelhão de ficha, né? Tem gente aqui que não sabe nem o que eu estou falando. Já ouviu falar, meu irmão? Tá certo, amém, meu irmão. Vou orar por você, viu? Porque você está, né, assim, você é novinho, mas está um pouquinho, né? Amém. Mas assim, eu lembro do tempo em que, quando você queria fazer uma ligação, você ia procurar um orelhão, né? Um orelhão telefônico, e às vezes você andava alguns quilômetros, ou um quilômetrozinho para chegar no orelhão. Não tinha orelhão de rua em rua. Às vezes é um orelhão e quando você chegava lá ainda encontrava a fila, né? E bendito o orelhão que engolia a ficha, né? Só os entendedores entenderão. Então assim, mas hoje nós temos um telefone em nossas mãos que a gente liga e recebe mensagem a qualquer hora. Então assim, a gente vive hoje em uma facilidade que a gente não tinha ontem, né? Não tinha há anos atrás. Mas essas facilidades trouxe para a gente também um espírito ansioso. Porque a gente não consegue mais esperar. Se aquele orelhão daquele tempo fazia você exercer em você uma paciência, você sabia que ia ligar e ia ter que esperar. Então, não tinha desespero, mas é o tempo da correspondência. Tu enviava uma carta para São Paulo, né, para pedir, né, saber de uma notícia de um parente, sabia que ela ia chegar lá daqui a 15 dias, e tu ia receber a resposta da vez daqui a 30 dias. Mas hoje a gente manda o WhatsApp, se o irmão não responde, misericórdia, visualizou e não respondeu. Será que só sou eu que fica assim, às vezes pensando? Então a gente vive numa geração imediatista, porque a gente não consegue mais esperar, porque as facilidades que trouxe algumas vantagens, trouxe também alguns problemas, e problemas de saúde psicológica. Porque a gente não consegue esperar. Então, o fator tempo, que é o que a gente vai falar hoje, ele é algo muito sério e imprescindível para aquele que quer ver sonhos ser realizados, né? Propósitos serem cumpridos. Então, gente, aqui na primeira parte a gente vai falar sobre o Salmo 40, né? No Salmo 40, no versículo 1, você vai ver o Senhor, a palavra do Senhor diz o seguinte: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, né? Eu gosto muito da versão que diz: esperei com paciência no Senhor, né? Ele inclinou seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Então, o conceito da espera é algo bom ou ruim? Se olharmos só para a ansiedade de alcançarmos logo o que queremos, pode ser visto como algo ruim. Mas se
nós entendermos que o próprio Deus decidiu que esperássemos e que Ele tem planos de bem, não de mal, a gente vai entender que esperar sim é algo bom, né? Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 14, a palavra do Senhor diz bem assim, né? E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde despertei, diz o Senhor, né? Esse capítulo 29 de Jeremias é aquele que o Senhor diz, eu que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, né? Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam, né? O fim que vocês desejam. Então, assim, esperar é uma coisa boa. Se nós entendermos que Deus tem um propósito, né, para nós. E se enxergarmos também o que está por trás da espera, veremos que é algo bom, né? Porque o Senhor sempre tem um propósito bom. Como está escrito em Jeremias, eu desejo realizar o fim que vocês esperam, né? Esperar não é falta de fé. Esperar requer de nós paciência. Vamos ler aí Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Vamos ver aqui, a fé e a paciência caminham de mãos dadas. Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, a fé, ela trabalha em nós a paciência. Então, aquele que espera, ele tem que ter paciência. E a gente vive hoje um mal do século, é a chamada ansiedade, né? O ansioso. O ansioso, ele se desespera. Quando você vai olhar lá no dicionário o que é ansiedade, ansiedade é aquele que está, o ansioso é aquele que está com o espírito aflito e assim, desesperado, e principalmente porque ele não consegue esperar. Então, aqueles que esperam são aqueles que exercem a sua fé com paciência. Com paciência, né? Porque o contrário disso é deixar de crer naquele que é fiel que prometeu. Deixar de esperar, né? Se desesperar, não ter paciência, é descrer naquele que prometeu. Né? Então a gente tem que exercer a paciência, né? Sejam pacientes, manifestem a fé de vocês também através da paciência. A gente vai ver aí também que Abraão é o nosso modelo de fé, né? Romanos 4,16. Romanos 4,16. Vamos dar uma olhadinha o que diz aí Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, né? Eu acho maravilhoso isso, né? A carta aos Romanos, ela fala muito sobre, logo no começo, você fala muito sobre isso, né? Essa relação que a gente tem com Abraão, porque Paulo ele começa a falar dos judeus que vivem pela lei. E ele mostra que a nossa fé iniciou-se com Abraão, quando não existia a lei. Então é por isso que Abraão é chamado pai da fé, né? Porque foi aquele que saiu recebendo um chamado de Deus, sai do meio da tua parentela, que eu vou te enviar uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então imagine você sair no meio do mundo, né? Sendo dirigido por Deus, sem saber para onde você realmente ainda ia, né? Não sabia qual era a cidade,
não sabia qual era esse lugar, mas ele tinha essa certeza que ia para um lugar bom. Por quê? Porque ele creu naquele que o chamou, naquele que prometeu. Então Abraão é esse pai da fé a qual devemos imitar, que com paciência esperou no Senhor, que garantiu a ele que ele teria uma descendência, um homem que não tinha filhos e que era casado com uma mulher estéril. E esperou alguns anos, para poder ter o seu descendente, aquele filho da promessa. Então Abraão é um desses exemplos, A gente vê aqui também, essa fé é uma característica divina que devemos manifestar. Romanos 15, 4, 5, que diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. A gente vai ver na carta também aos Hebreus, como ele fala que a gente tem que imitar aqueles heróis da fé, que conquistaram com paciência. Quando você vai ver histórias de homens como Caleb e Josué, que tiveram que passar por 40 anos no deserto, até alcançar aquela terra prometida, a qual o Senhor prometeu. Quando a gente vai ver a história de José, que lá no Egito, também recebeu uma promessa do Senhor, mas lá no Egito teve que passar por provações, até ver aquilo que Deus prometeu se realizar. Então a gente vai tendo, na carta dos Hebreus, a gente vai conhecendo os heróis da fé, essas pessoas a quem nós devemos imitar, que com paciência esperaram o tempo, passaram por essa prova do tempo para alcançar as suas promessas. A parte 2 diz o seguinte, que a espera nos ajuda a amadurecer. Não está aqui, mas eu vou ler Romanos capítulo 5, que fala o seguinte, que quando Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz em nós experiência, ou um caráter aprovado. Então a paciência produz em nós experiência. Quantas vezes nós aprendemos com o esperar, e desenvolvemos um caráter melhor diante das circunstâncias difíceis, porque ela nos amadurece. É através da certeza daquilo que Deus falou e da paciência, através daquilo, dessa esperança, que nós vamos desenvolvendo um caráter melhor. Seja lá em que área for das nossas vidas, seja numa área financeira, seja através de uma dificuldade financeira, seja através de uma dificuldade relacional, seja talvez através de uma luta contra uma enfermidade, Deus está sempre nos dando a oportunidade, através da tribulação e da paciência, a melhorarmos o nosso caráter, a desenvolvermos um caráter. Então, esperar também desenvolve um caráter. Por isso que é importante que a gente venha exercer a paciência. Porque o povo passou 40 anos no deserto? Vocês já pararam para se perguntar? Você acha que era da vontade de Deus fazer aquele povo sofrer 40 anos no deserto? Não. Mas se você começar a ler o livro de Êxodo, você vai ver, antes do povo passar por aqueles 40 anos no deserto, Deus ele falou uma coisa interessante. Ele disse: eu quero conhecer o coração desse povo. Por que Deus queria conhecer o coração daquele povo que ele estava tirando do Egito e queria ir levar para uma terra que manava leite e mel? Sabe por quê? É simples a matemática.
Você tem coragem de pegar R$ 1.000 e dar na mão do seu filhinho aí de 2 anos? Quem tem aí uma criança com menos de 2 anos aí? Levanta a mão. Tu dá, Jordan? Para Cecília. Tome, meu amor, R$ 2.000. Do jeito que ela anda rasgando os livros em casa, né? Eu não sei a tua fé. Mas a minha, quando era pequenininha, rasgava a Bíblia. Eu tinha que ter cuidado. Entendeu? Deus não vai dar o que é bom nas mãos de gente imatura. Então Ele vai conhecer o coração. Você entende o processo da espera que é necessário? A Bíblia diz o seguinte, que o crisol é para a prata, o ouro para o fogo, e Deus prova os corações. Então Deus não vai dar sonhos, coisas boas, nas mãos de gente imatura. Por isso que é importante que a gente venha compreender que esperar amadurece. Quando a gente estiver maduro para receber aquilo, né? Aí é diferente, né? Quando Cecília estiver madura para pegar R$ 1.000, é diferente, né, Jordan? É diferente. A gente vai ver aí, por exemplo, a história do filho pródigo, né? Em Lucas 15, 11, 32, a gente vai ver aqui. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Aí é um exemplo clássico de alguém que não era maduro para lidar com a herança do pai. Aí você vê, o pai deu. Não, tá certo, meu filho. Vá. O que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque não tinha maturidade. Você entendeu porque o fator tempo é importante na sua vida? Talvez você já choramingou aí, Senhor, por que não aconteceu? Senhor, por que não acontece? Senhor, por que não muda isso? Às vezes é bom a gente refletir e, Senhor, eu tenho que aprender. Eu estou preparado? Acho que a pergunta certa, Senhor, eu estou preparado para receber aquilo que o Senhor tem de bom para mim? Aí, mediante essa pergunta, não é ficar somente esperando que Deus dê uma resposta, é começar a se preparar para isso, né? A viver nesse tempo de espera, esse trabalhar que amadurece, forja o caráter. E nesse adendo aqui, é muito importante a gente aprender um princípio que é do discipulado, de estar perto de pessoas que vão te ajudar a amadurecer, porque a palavra do Senhor também diz o seguinte, que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Entendeu? A ferramenta para ficar amolada, ela precisa de outro ferro, né? Ela precisa do ferro para amolar. E o Senhor, Ele faz uma ótima comparação. Diz, olha, às vezes para você ficar afiado, você precisa de uma pessoa, né, experiente. Né? Você precisa de uma pessoa experiente, que vai lhe ajudar nesse processo para você ficar afiado, para você ficar preparado. Vamos lá, mas seguir em frente aqui também, ele fala de José, né? Que 2 anos antes de sair da prisão, estava amargurado, né? É bom a gente ler isso aí. Gênesis 40, 14, 15. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão,
pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Você vê aí, José estava falando porque ele foi preso, né? Injustamente ele foi preso. E um dos homens que estavam presos com ele, né? Eu acho que foi o copeiro mor, ele foi liberto. E aí ele diz, olha, lembra de mim lá quando você estiver com o faraó, né? Porque eu fui preso injustamente. E você vê que nesse momento José não estava amadurecido. Ele provavelmente estava com o coração amargurado. Eu fui injustamente jogado aqui, lançado aqui. E a gente percebe que José estava ainda imaturo, e estava amargurado, porque lá na frente, quando ele já está numa posição de governador, quando ele está numa posição diferente, quando ele recebe os seus irmãos que foram os responsáveis por jogar ele, né, como escravo no Egito, ele já tem uma ideia diferente. Ele diz, olha, eu estou aqui, não foi culpa de vocês, né? É claro que vocês fizeram mal, o que vocês fizeram foi mal, mas eu estou aqui porque foi Deus que me enviou para o bem de vocês. Você viu aí já a diferença de pensamento? Primeiro pensamento era, não, estou aqui é injusto, eu estou aqui, é aquele choro, né, de autopiedade, a pessoa, autojustiça, né, autocomiseração, não era para eu estar aqui, tal, isso é injusto. E quantas vezes talvez você já fez, como diz o Kleber, né, a choração em vez de oração, né, a choração, né, reclamando com Deus, Senhor, isso não é justo, sabe o quê, tal. Mas você já vê lá na frente que José já tinha um pensamento diferente. Lá na frente ele já disse, não, eu estou aqui porque Deus me enviou para aqui, para o bem de vocês. Quando ele viu o processo em que Deus estava preparando ele viu que o tempo foi necessário para amadurecê-lo. Mais adiante ele fala que o processo deve ser respeitado, né? Vamos lá em Marcos 4, 26 ao 29. E ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Né? Então aí, às vezes a gente não entende, né, que aquela semente, ela está sendo germinada. Mas Deus, é como diz a palavra do Senhor, né? Como certa vez o Senhor disse, olha, aquilo que eu estou fazendo agora, você não entende. Então, às vezes a gente não entende o processo, mas Deus está trabalhando. Amém? Você entende que é por isso que a fé tem que andar com a paciência? Não existe fé impaciente. Então, deixou de ser fé, porque, como Paulo disse, aquele que espera, né? Aquele que espera pelo aquilo que não vê. Porque se você vê, deixou de ser o quê? Esperança. Então, quem espera pelo aquilo que não vê. E, às vezes, o fato da gente não ver aquilo que nós estamos esperando é que causa, às vezes, a ansiedade, o desespero. Mas aí a gente tem que focar naqueles grandes homens de Deus que esperaram mesmo sem ver. Vamos lá, seguir em frente agora, a última parte, né? Deus não é injusto. Não devemos desanimar por não ter alcançado resultados imediatos. Devemos lembrar que esperar em Deus é sinônimo de fé e confiança nele, né? Como está escrito aí em Hebreus 6,12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida, né? Ele fala aqui também o caso de Mardoqueu. Um crédito foi guardado por Deus para a hora certa, né? Em Esté 5:9 fala disso, e também 6:12 e 7, de 9 ao 10. Não sei se está aí também na lição. Vamos lá. Esté 5:9. Naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã
Porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, e quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã, além disso, sou o único que a rainha Esté convidou para acompanhar o rei ao banquete que lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu ver aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram, mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida seja o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Até aí, né? Então, gente, a gente vê aqui que as coisas ela têm um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo para acontecer. Veja só, Mardoqueu, né, não tem aquele ditado popular, né, que o pessoal diz assim, rapaz, fulano está com a corda no pescoço, né? Mardoqueu estava literalmente com a corda no pescoço. Estava com a corda no pescoço. Aí, de repente, Deus se lembra de Mardoqueu. E aí, no tempo certo, Deus livrou Mardoqueu da morte. Então, não tem aquele ditado que diz que o apressado come cru? Então, não coma cru. Espere, né, como diz o nosso pastor, aquela picanha com aquela gordurinha, né? Assar, né? Né, pastor? Assar direitinho, para que ela esteja ali naquele momento certo, né? Para você passar aquela faquinha, né? Eita, perdão, irmão, eu sei que vocês estão de jejum. Mas não coma cru, espere com paciência no Senhor. Amém, queridos? E por fim, vamos só ler Tiago 5, 10, 11, que diz, Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó
e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Então não tem exemplo maior de paciência do que Jó, né? E você viu que depois de tudo, lá no capítulo 42, você vai ouvir Jó dizendo bem assim: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Amém, queridos? Paciência é uma virtude daqueles que creem em Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Então, aprendam